Vai aquele negocinho. Concrete, ação. Boa noite, meu Matheus. Boa noite. Não, você não. Eu sou muito suente. Suente? Mano, fica ali, vai. Ah, não, essa tá ali. Manda, esse tá aqui, ó. Você trouxe ele da cadeira? Ela não quer ficar no centro, não, ó. Boa noite, irmãos. A graça que o Senhor possa reinar nossas vidas. Né? Amém. Que bom estarmos aqui reunidos nesse momento, né? Maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Se estamos aqui vivos e respirando, é a permissão de Deus. Porque o Senhor ele é longânimo, né? Para cada um de nós. E a sua misericórdia realmente ela por toda a eternidade, não é verdade? Então, como de costume, né? Nós começamos com os agradecimentos, com as petições, né? Em oração. Agora, um de cada vez está no. Congestionar, né? É. Eu agradeço por você estar aqui hoje. Amém. Vários momentos foi assim, né? Determinado pessoa que não daria certo, Isso. mas hoje, graças a Deus, Deu certo. estamos aqui. É um agradecimento. Amém. Várias vezes pedi pela minha mãe, né? Em oração, os irmãos, e quero agradecer por ela estar bem. Ela ainda tem um problema, né? Para resolver, mas o Senhor está trabalhando um pouquinho. E nesse momento ela está ótima. A glória de Deus. Bom. E eu também pedi pela minha filha, né? Pela viagem dela para chegar até aqui. Agora eu quero começar a pedir pela volta. Já vai voltar já? Dia 8. Fevereiro, né? Fevereiro. O Senhor possa dar ela uma viagem, né? E força, né? Para seguir em frente É. a missão dela. Mais um ano. Ei, mano. Vocês tudo, viu? Que eu tava vendo que a medicina tá meio. O pessoal não tá estudando, não. Tava passando hoje que um bocado de instituição aí meio. Ensino mesmo, mano. Então você faça juízo, viu? Do seu nome. Nossa, é diferente. Não vai chegar lá e você pegar no celular e ver YouTube, não. Vai passar um jornal mesmo, isso aí. Vai passar hoje, eu vi. Ali é aqueles que tem aquela vela fechada. Aí passa Amanhã não, qualquer é porque jeito. de 160 e pouca instituição que te disse no país, já tem mais de 400. Instituição fundada de qualquer forma, sem fiscalização, pouco professor, né, também, que tem, né? Os próprios alunos também. Está mais disperso, né? Lula fazia 2 meses atrás falou que ia cortar verba da medicina. Da medicina. É, aí só consequência só, né? É. Desculpa para cortar. Isso. Não era assim. O sobrinho dela aqui, da Ney, ele passou na Unilab, a medicina, passou tudo, estava para começar. Aí ele não ficou por causa da cota, ele é pardo, disseram que ele era branco. Aí botou na justiça. Mas é vaga já. Quando lá é em redenção, né? Foi fazer um exame de sangue, vai estar na firma. Aí era uma jovem, né? Nova mesmo, a menina. E ela toda atrapalhada, e eu vi que ela tava. Tinha acabado de começar a trabalhar, né? Terminou, né? Direitinho. Moço, não fica nervoso não, você não vai ficar com você não, viu? Porque a primeira vez eu fiquei com medo, né? Tão pesado, mas é a primeira vez, né? Até aprender, né? A bichinha tá tudo atrapalhada. Mas deu certo, ela chamou pro dinheirinho. É que todo começo é assim, né? Quando você começar a mesma área, vai ser meio difícil, não começo. Aí depois que tiver bem prático, né? É bom. É tudo que você vai fazer, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar de PD, eu tinha muita dificuldade. Hoje já não tenho mais, né? Você já está aprimorando. Ele aprendeu que tem um reboco, aí o reboco Cada vez mais, né? Essa aprimorando cada vez mais.
mesma forma que a gente se acumular para nossas coisas físicas, né? Principalmente nas espirituais, né? Que é a mais importante. O crescimento espiritual. Como o irmão Claudinho falou, né? Eu agradeço ele abrir a porta para me receber, né? Como igreja, né? Como irmãos em Cristo. É bom, sabe, essa comunhão. E, assim, eu trago a gente que dá mais atento com os nossos compromissos, né? Eu andei desatento com o meu compromisso. Hoje quem estava trazendo a mensagem era eu. Aí eu estava olhando aí, desde quando eu abri a oficina, desde o começo do ano, que eu estou numa loucura. Trabalhando muito mesmo. Aí hoje eu pensei pela sequência, rapaz, acho que é passeio, eu fui olhar. Peraí. Aí era quase 5 horas da tarde, ó. Rapaz, apelar pro Claudinho para ele trazer a mensagem, porque eu tinha preparado. Porque é engraçado como o mundo ele quer desenvolver, né? Os compromissos né, que a gente tem com o mundo. Né? A gente tem um compromisso com Cristo, então ele tem um compromisso com o mundo, né? Pelo nosso trabalho. Eu tenho um compromisso. Eu exerço uma atividade que. Muitas atividades hoje estão assim, tão escassas, que a tendência é se acabar mais, os profissionais se ficarem mais sobrecarregados, né? Bons médicos são difíceis, né? Bons pedreiros, bons mecânicos, está ficando cada vez difícil, as pessoas não querem estudar, não querem se capacitar em nada. E honestidade, né? Honestidade. Um trabalho bem feito, Pronto, a demanda justamente. é grande, né? Aí eu tô com 3 semanas que eu tô mesmo na loucura mesmo. Fechando a oficina 9 horas da noite, tô só fechando cedo no dia das coisas da igreja, mas o resto do dia é de 7h30 da manhã até 9 horas da noite. Tô morto de noite, só me tomo um janto, eu desmaio na cama. Aí 7 horas tem que estar ligado de novo. Mas a gente tem que ter um compromisso, né? Eu falhei, não pela falta de compromisso, mas porque eu não olhei lá. Aí é bom a gente ter um compromisso com a coisa. Né? Eu peço desculpa aos irmãos, ó. Mas não foi minha intenção, não. Mas os irmãos possam orar por mim, porque eu sou ministério para os irmãos. Eu sou grato a Deus, que eu acho que alguns compartilharam quando eu dizia né, que eu queria colocar na oficina, que eu queria sair da rua, do perigo e outras coisas que o diabo vai colocando ali na frente e você fica tendencioso a cair e pecar. E hoje, graças a Deus, o que eu pedi ao Senhor tem se cumprido, bem mais do que eu esperava. Assim, bem sincero comigo, com todos e comigo mesmo. Além do que eu tinha planejado, Deus colocou de forma que só Ele pode explicar. A gente tem o esforço, tem o conhecimento, mas em primeiro lugar tem Deus. Né? Então eu sou grato por isso e eu peço que a igreja possa continuar orando, não só por mim, mas pelos outros, né? Pelo nosso compromisso com o Senhor, para nós não ficar tão ligados às coisas do mundo. Graças a Deus, há uns tempos atrás, o Claudinho aí acompanhou de perto, né? Eu tinha que trabalhar e eu botava o trabalho como obstáculo, para mim não comparecer nas coisas do Senhor. E eu sei até onde isso me levou. Quase que me mata. Mas graças a Deus eu tenho meu compromisso. Chega no dia do estudo, de alguma coisa, pode ter o que for, dispensa, trabalho, eu compareço. Então isso é bom, eu posso continuar orando pelos outros assim. Como eu falei que tinha conseguido a hidroginástica, né? Aí o horário era ser quarta e sexta. Aí o horário era de 6 a 7. Aí eu fui ver, não dava certo. Aí para a hidroginástica, eu devia não faz direito, aí eu fiquei sem isso. Aí fui lá, aí com a Miriam, aí eu disse, Miriam, eu não vou ficar na escola da igreja, vou sair. A Miriam, não estou indo, vai lá, fala com o professor, para a animação, vai que essa sair. Nós tínhamos que sair. A professora disse que se dava para mim ficar na aula de 5 a 6, né? Aí eu estava, tá certinho, aí eu insisti com ela, que eu disse, não vou não. Eu não vou não. Aí vai ginástica, eu vou dar piscina, eu decidi, não sei. Eu fiz eu coloquei no meu coração que não via para ir para a ginástica 6 horas, por causa das coisas da igreja. Aí eu vou em casa 6 horas e não vou curtir com a quinta para cair. Aí eu mandei a mensagem para o Sérgio, eu vou tomar. Consciência é cobra. Mais alguém? É a consciência da gente, né? É bom porque a gente
continuando lá? Senhor Deus, obrigado por estar aqui outra vez, Amém, Senhor. depois de 2 meses, 3 meses, né, Senhor Cláudio? Por importante que estamos juntos aqui para louvar a nosso Deus. Amém, Senhor. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem pra dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem pra dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. A tua paz é com os rios que correm suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Boa noite, Boa Maria. noite. Nós estamos, na sexta-feira que eu estou, eu sempre estou trazendo mais uma advertência para cada um de nós. E hoje eu vou falar um pouco sobre a autoridade dos apóstolos. Você acredita que existe apóstolo nos dias de hoje? Sim. Nos dias de hoje, existe apóstolo? Muitos aí se denominam apóstolos, né? É isso que eu estou falando, nesse sentido, né? Mas que não tem nada a ver com a palavra, né? Isso é. Aí, quando a gente vê um negócio desse, a gente já vê uma desobediência a que o Espírito Santo deixou como realmente para a gente trabalhar em cima da palavra do Espírito Santo. Então, eu queria convidar os irmãos para abrir em Marcos, capítulo 16. Vai ser um pouco dinâmico hoje, porque Marcos, capítulo 16.
Sabemos que no nosso meio uma pessoa se levantando, se dizendo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando Jesus ele fez aquele grande sermão no capítulo 6, lá do Evangelho de João, só ficaram 12 pessoas no Jesus. E depois dali, Jesus ele continuou com aqueles 12. Não teve mais multidão seguindo a Cristo Jesus. E aqui no capítulo 16 do livro de Marcos, versículo, deixa eu trocar de óculos, que eu sentei no outro, capítulo 16, versículo 14. Quem que pode ler, por favor? São 14. São 14, só para a gente entender o que o Espírito Santo deixou registrado, para a gente poder obedecer e não cair na lábia desses apóstolos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que o tinham visto já ressuscitado. Então Jesus apareceu a quantos aí? Aos 11. A 11. Por que o Espírito Santo ele realmente mandou Marcos escrever 11? Porque realmente só tinha aquelas 11 pessoas que iam receber o revestimento do poder de Deus. A mentira no início da igreja, a mentira ela quis entrar na vida da igreja. O poder que os apóstolos tinham era tão grande que eles podiam até matar pessoas. Imagine esses apóstolos de hoje com esse poder. Juízo apostólico. Imagine. O juízo apostólico. Então, tudo que está nas Escrituras houve tempo, houve época. Por exemplo, é como a construção de uma casa. A gente começa a construção de uma casa através do alicerce. O alicerce, trabalho ligeiro, forçado, a gente tem que cavar bem. Então, o trabalho começa no alicerce. Então, a igreja ela começou assim. A pedra angular da igreja, que os construtores recusaram, não quiseram, a pedra angular é Cristo. E Pedro diz que muitos vão tropeçar nessa pedra, que é Cristo. Então a gente vê que houve um alicerce. Aí, para cumprir o alicerce, Jesus ele disse essas palavras que ele disse aqui aos apóstolos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expirarão demônios, falarão novas idiomas ou novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífica beberem, não lhe farão mal, e impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, a gente vê que Jesus ele falou isso aqui para quem? Para os 11. Para os 11. E a gente não pode perder esse foco. E esses homens aqui estavam só com quantas pessoas?
versículo 11. E precisavam o quê? Preencher aquele apostolado. Mas vamos ver aqui, para ser um apóstolo bíblico, um apóstolo verdadeiro. Abre aí a sua Bíblia em Atos. Adeus. E aí, Atos capítulo 2, versículo 27. Só um minutinho. Atos capítulo 2. Não, só perdão aqui. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 21. Perdão. Atos capítulo 1, versículo 21. Isso, em diante, até o 26. Viu? Capítulo 1. Portanto, é necessário que os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Basarbas, também conhecido como Justo, e Matias, orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, levá-nos quando nos dois escolhestes para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentando ao grupo dos 11 apóstolos. Então, era assim, irmão, como nascia realmente um apóstolo. Era assim que nascia um apóstolo. Tinha que ser desde quando? Desde o batismo de João. Desde o batismo de João. Naquela multidão de 5.000 que seguiram Jesus, acharam quantos? Na época? 12. Só 12. Que andaram e presenciaram tudo, né? Exatamente. Que andaram e presenciaram desde o batismo de Espírito Santo e tudo. Essas pessoas aí realmente estão enganando. Então, para ser um apóstolo, com esse poder de expulsar demônio, de falar em outros idiomas, em outras línguas, eles precisavam ter tido início desde o batismo de Jesus. João batizou Jesus, ele por testemunha até desse batismo. Então, irmão, daí a gente tira realmente a máscara de muito erro. Por quê? Porque lá em João, Serginho, em João, capítulo 16, versículo 13, o que diz aí? João 16, 13. 3,16, né? Não, 16. 16, 13. Eu te disse. 16, 13. João 16, 3 diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O que dá para entender aí, irmãos?
Pode falar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará Em toda a verdade. toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu digo. Então, aqueles primeiros cristãos, ele Israel quer dizer assim, ele foram direcionados por Cristo, e Cristo realmente falou para eles que o Espírito Santo ia guiar ele a toda a verdade. Hoje, o que é o Espírito Santo para nós? A palavra. Está registrada aqui. É o que nos basta. A gente crê na pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos estar vendo cura, não precisamos estar vendo milagre. Porque quando Jesus estava construindo a sua igreja, ele foi o alicerce dessa igreja. Os apóstolos foram o quê? As colunas, irmão. Certo? E nós somos o quê? As pedras que vai se chegando nessa coluna. Então, o que acontece? Então, quando se levanta a igreja do Senhor, ainda precisa de cavalete, depois que a igreja, que Jesus disse, estabelecerei a minha igreja, e a igreja dele foi estabelecida aonde? No ano 33, na cidade de Jerusalém. Começou lá. Então, ela foi estabelecida. Então, ela hoje, ela não precisa mais desses supostos. Por quê? Porque se existisse apóstolo, hoje a gente ia, talvez, assim que a gente chegasse na igreja, a gente morresse. Porque o Espírito Santo estava ali, presente na vida, em poder, na vida daqueles. Então, um dia eu falei que quando era estabelecido na igreja, que chegava aí o Cício como sendo um apóstolo, mas o irmão Sérgio, vamos supor que eles fossem dois apóstolos no serviço. Ele chegava lá na cidade e colocava as mãos sobre aqueles irmãos recebiam o poder do Espírito Santo. E aí, irmão Cício, irmão Sérgio, tinha capacidade de fazer milagre, de curar enfermo, de expulsar demônio. Ele tinha. Por quê? Mas ele não poderia passar esse poder, né, no nosso irmão chileno. Então, quando morreu os apóstolos, quando morreu as últimas pessoas que receberam esse poder do Espírito Santo, a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz que a língua vai cessar. O poder também vai cessar. E o que vai permanecer é o poder. Então, irmãos, a gente vê que o mundo religioso ele está trabalhando em cima dessa perspectiva, levando o homem a um engano, um grande engano. Veja aí comigo o capítulo 5 do livro de Atos. Mas o irmão pode ler aí. Pode ser um irmão mulher, viu? Não, vá lá para o capítulo 4, versículo
36, 37. Aí ele fala e a gente vai trabalhar. Certo aí? Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, nós vemos aqui um homem, né, que vendeu o que, irmão? Suas posses, né? Suas verdades. Uma propriedade. E colocou nos pés de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos. A igreja aqui, você se lembra que a igreja aqui já tinha, né? Já tinha, era 120 irmãos, que tinham passado para quase 3.000 pessoas. Né? Então, aquelas pessoas foram lá para Jerusalém para 50 dias de festa, né? A festa deles religiosa. Foram com dinheiro para 50 dias. Acabou o dinheiro daqueles irmãos que se converteram ali, ficaram tudo sedentos de conhecer mais sobre Jesus. E o que foi que a Irmandade começou a fazer? Vender as propriedades. Então aqui nós sabemos que Barnabé ele ficou muito reconhecido. Reconhecido pela Irmandade. Um homem bom e justo. E realmente ele mostrou essa bondade e essa justiça. Mas Satanás, aqui no texto seguinte, a gente vê que Satanás ele começa a querer entrar dentro da igreja. Através de quê? Enganando, né? Hã? Querendo enganar, né? Através de quê? Da mentira. Mentira. E só que o Espírito Santo, ativo de poder na vida daqueles homens, dava o discernimento deles saber. Imagina os apóstolos de hoje com esse poder que o irmão vai ler aí, capítulo 5, versículo 1 adiante. Pode ler? Continua. Entendeu? Você, Do 1 ao 8, deixa eu ver aqui. Não, do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer coisas dessas? Você não mentiu para os outros, mas mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias capou. Sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços viram que ela estava morta, levando-a, sepultaram-a ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desse acontecimento. O poder que esses homens tinham de olhar para a gente e
dizer assim que tu está fazendo, Deus, através daqueles homens, não deixou o pecado em nós. Que Deus cruel é esse que uma mentirinha dessa, Deus, ele dá poder ao homem de aniquilar, matar um casal. Aí eu lhe pergunto, existe apóstolo hoje? Para ser apóstolo, era preciso passar por aquele processo que o Espírito Santo estava ensinando. Desde o batismo de Jesus. Ser testemunha ocular de Jesus. E aí, irmão, ainda nós vamos ver aqui mais um pouquinho, que a igreja e as pessoas circunvizinhas, elas ficavam perplexas, assustadas, né, sobre o que estava acontecendo naquela igreja. Então, essa igreja, irmão, é a igreja bíblica, é nós. Só que hoje nós estamos com uma roupagem, né, uma roupagem do selo do Espírito Santo. O que é que nós precisamos fazer para realmente herdar o reino de Deus? É só se purificar. É só tentar andar, mesmo se arrastando nos caminhos do Senhor. E pedindo Ele misericórdia, orando para a saúde espiritual. Orando para a morte física. A nossa morte com a nossa carne. Então, é isso que nós precisamos. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 7, houve a morte de Estevão. E a igreja ela ficou sendo perseguida. Lá em Jerusalém só ficaram os apóstolos. Mas aqueles novos cristãos, eles saíram espalhados. No mundo. E no capítulo 8 aqui, nós vimos aqui sobre a perseguição da igreja. Capítulo 8, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Só dá uma paradinha aí. Esse Filipe aqui, no capítulo 6, certo? Houve uma confusão lá, que tinha gente passando necessidade, né? As eremitas, mais outras lá. E os apóstolos chegaram e disseram: olha, escolhei no meio de vós homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, né? O que mais? Lembra? Quem se lembra? Bom testemunho. Bom testemunho, exatamente. Então, esse Filipe aqui, ele recebeu a imposição da mão dos apóstolos. E aí ele fazia tudo isso
que o nosso irmão Mateus leu. Ele expulsava os demônios saíam o quê? Gritando. Mas houve grande conversão. Mas tinha um homem aí, que era um enganador. O enganador sempre está querendo chegar perto de Cristo. O enganador, veja aí, que um homem enganador, versículo 9 em diante. Leio. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Então, existia esse camarada aí, iludindo lá, o povão daquela época. E do maior ao menor chamava esse homem um homem de Deus, um homem de grande poder. Mas vamos ver o versículo 11 em diante. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito ao Filipe, que os evangelizava e a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiando os sinais e grandes milagres praticados. Exatamente. Então, esse camarada ele se converteu e ficou procurando ser discipulado por Filipe, seguindo ele de perto, e olhando, extasiado sobre os milagres que ele fazia. Então vamos continuar. Versículo 14. Leia aí, ô Cícero, por favor. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pronto, esses dois aí. Né? Os apóstolos souberam que Samaria também tinha recebido a palavra. Enviaram 2 apóstolos. Veja aí o que acontece no decorrer dessa narração aí. Pode ler? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pronto. Dá uma paradinha. As pessoas que foram batizadas, elas não receberam o Espírito Santo. Aí é onde entra o jogo dos pentecostais. Que existe 2 batismos. Existe o batismo da água e receber o Espírito Santo. Está entendendo aí? Só que aí não é o Espírito Santo. A gente vai entender mais tarde que ele pede o poder. É o poder, aquele poder que os apóstolos tinham, de discernir, de fazer milagres, de fazer tudo. Mas continua, irmão. Porque sobre nenhum deles tinha ele descido, mas somente era batizado no nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: O teu dia seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te sejam perdoados os pensamentos do teu coração. Pois vejo que está
Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então, irmão, a gente vê que era através da imposição da mão dos apóstolos. Era transmitido por ele. Ele poderia fazer cura, falar em língua, tudo, de acordo com o que o Espírito Santo conseguia. Mas ele não tinha capacidade de passar pelo Deus. Bem, irmão, continua a leitura. O que, que os apóstolos fizeram de volta? Tendo eles, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Isso tá aí. Então, o que os apóstolos fizeram, os dois de volta, eles saíram evangelizando. De aldeia. Então, eles tinham compromisso. Tudo isso. Então, essa é aonde a gente pode realmente ver aonde nós estamos. Onde nós estamos. Tem um povo aí, irmão, que está sedento de Deus. A gente não sabe quem é. O que a gente tem que fazer? Falar. Tem um povo que está sedento. Tem um povo que está sendo dominado pelo poder do inimigo. Que o inimigo está usando a palavra. Estamos vendo que tem pessoas grandes aí, de renome, se dizendo uma coisa que a palavra, ela não apoia. O Espírito Santo não apoia. Então essas pessoas têm o espírito de quem? Na vida delas. Então, vamos orar ao nosso Deus por misericórdia, né? Cada um de nós. Porque nós chegamos a um grau. Certo? Chegamos a um grau. E quando a gente chega a esse grau, a gente é mais cobrado. Tem alguma coisa a acrescentar? Esse irmão, alguma coisa a acrescentar? Pode falar. Estava pensando aqui no irmão falando sobre os apóstolos, né? Os chamados apóstolos existentes nos tempos de hoje, né? Então, a nossa era é uma era privilegiada, porque nós temos as escrituras completas, onde nós podemos investigar a palavra do Senhor e ver se são ou não são apóstolos. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos numa época não muito diferente da época dos profetas antigos, porque lá em Oséias, né, a acusação qual era? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E havia o conhecimento que já naquela época já havia parte das escrituras. Mas por que as pessoas estão morrendo sem o conhecimento? Aqui não era a falta de conhecimento de não saber, era a falta do conhecimento de não buscar, que não é diferente de hoje. Porque a palavra está completa e você pode identificar ou não um falso profeta, um falso apóstolo, um falso cristão, um falso mestre. Não tem como saber disso. Né? Então, Pedro escreveu que, pelo divino poder de Deus, ele nos tem dado tudo que nos conduz à vida. Tem dado tudo, não está faltando nada. Então, se estamos sendo destruídos, se as pessoas estão sendo destruídas, é porque não está buscando o conhecimento. Porque a palavra do Senhor está completa e está tudo aqui. Eu conheço um chamado apóstolo, né? E ele está longe de ser aquilo que nós vemos hoje, né? Não faz nenhum erro. E até balbuciei algumas palavras que ninguém entende.
Mas assim, eu fico triste com os seguidores dele, porque eu também conheço os seguidores. E eu fico lamentando, porque estão presos, viu? Porque se diz apóstolo. Interessante que acho que foi tá por 2 semanas, 3 semanas. Passou até no jornal isso, aquele Alexandre Fonte. Você sabe quem é, né? Um cara bem polêmico, né? Ele não falando de política, né? Só estou dizendo que ele falou com um determinado apóstolo e os líderes de grande nome, né? Ele falou lá, né? Ele fez um vídeo falando, né? Para resumir, ele falou, ó, o presidente lá, que tinha bastante comunhão com o apóstolo tal, com o apóstolo fulano, e o pastor tal, né? Aí no final, eu vou só resumir, né? Vocês podem ver depois. Tá? E por que esses apóstolos e esses grandes pastores, né? Não curam ele do soluço que ele está tendo, né? Que é um soluço que não se acaba. Só fala a questão que ele dá muito. Por que ele não tem o poder para fazer isso na vida dessa pessoa, né? O cara mudando e as pessoas, mesmo sendo mudando, vê o engano que tem aí no mundo, dessas grandes denominações, né? Que é grande, né? E alguns usam isso como defesa, né? Diz, não vou não, porque só tem isso, isso, isso. Aí desculpa pra ele uma armadura que ele tem para dizer que não vai, né? E não quer também praticar a verdade, né? Ele sabe ficar mentindo até lá, mas ele também não quer praticar a verdade. Ele podia. Aí ele fez esse questionamento, né? Passou no jornal e tudo, não foi um negócio de vídeo de TikTok, não. Passou no jornal isso aí. Tem um pronunciamento dele para todo mundo ver, né? E é o que acontece, né? A mãe dela aqui uma vez, ó, nós fomos na denominação, né? Aí, olhar na igreja lá e fez, foi mesmo. Aí nessas denominações tem. Não, foi lá na Copiada, foi? Mas, né, nessa denominação tem uns cultos de libertação, né? É quebra de maldição, é cura, e assim por diante. Aí eu tava, até veio comentou comigo, aí uma vez a mãe dela lá no interior lá, e no meio desses cultos, né? Aí o bicho lá, ó, você pode deixar de tomar esses medicamentos, você tá curado até hoje. Né? A dona Marli, não, a dona Marli, mãe dela. Aí ela pegou, né, e deixou. Recebeu. E passou mal, né? Porque ela não pode deixar de tomar os medicamentos. E outra vez lá, naquela igrejinha lá também, tinha um senhor bem gordão, rapaz. Pai do irmão. Ele era pai do. Não, ele era pai do irmão Paulo. Pai, era o pai dele mesmo. Bem gordão, um senhorzinho mesmo. É porque aquele irmão dele que morreu, não foi? É mesmo que tá no pai. Rapaz, eu nunca me esqueço dessa cena. Esse tipo de libertação, eu falei em cena, mas é uma cena grande mesmo, de verdade, sabe? O povozinho não vai quase nem andar, porque os pés tudo inchado, né? Ah, você tá curado hoje, pula, e o Paulo Reis conseguia pular, foi só assim, ó. Conseguia pular, né? E a gente vê que aquilo ali, cara, é um engano. Realmente eu posso falar, é uma chocarrice, é uma coisa que escandaliza. Hoje eu só sei que escandaliza, não digo que eu conheci a verdade de verdade, né? E a gente vê que é escândalo, traz um escândalo. Em vez de edificar, não traz nenhuma edificação. E essas congregações aí que acontecem muito essas coisas. Porque, né? Eles não têm estudo de nada, eles não conhecem a palavra de maneira nenhuma. Aí o movimento deles é isso aí. Essa, eu posso chamar euforia. Euforia, eles não têm estudo de nada. Se você for para as grandes lá você vê um pouco de conhecimento, que é das grandes lá os caras fazem teologia, fazem muitas coisas, né? Eu digo as grandes que é a que manda, é a 100%, né? Tem isso aí, mas não é tanto que nem as pequenas, porque as pequenas o cara não tem estudo de nada, não conhece nada, para poder atrair, fazer esse movimento que é carnal, não espiritual. Tem um rapazinho que nasceu lá vizinha a gente, aí a mãe morreu, o Samuel. Aí mora no Mirim. Aí de vez em quando ela aparece, né? O bichinho é doente, ele pequeno, ele tem ABC, paralisia, ele é doente mesmo da cabeça, dá ataque, como fala. Aí de vez em quando ela aparece, tá no Planalto, acho que ele fica muito lá na rua, que ele mora. Aí teve um tempo que ele andava desmaiando direto, acho que ele estava desmaiando nas calçadas, né?
banho, tudo, aí aquelas figuras assim. Ele foi levar ele para a igreja ficando. Porque ela é doida, é muito difícil, é cansado, assim, tem desbeijo tudo. Aí eles levaram ele, né, achou uma parte desse dele lá, né, para curar ele, né. Aí só que ele tornou da carne, né, quando ele torna pronto, parece que não houve nada, ele sai É nem bonzinho. lembra, né? Ele nem lembra, o bichinho quer curar da cabeça dele mesmo, né, ele fica sem tomar o remédio, né. Fez ataque epilético. Aí eu sei que levaram ele lá para a igreja, né, Cura, né? aí vou curar ele, né, só que na hora da cura, ele tortou, né. Aí eles começaram a curar no nome de Jesus, e ele teve a testemunha, ele foi assim, eu não estou endemoniado, meu céu doente da cabeça mesmo. Ah, começaram a vaculejar ele para tirar de novo, ele está endemoniado. Ele falou, eu não sou endemoniado, não. Eu sou doente mesmo, pessoal. Aí saiu, né? Aí deixaram ele para a igreja para curar ele. Aí ele saiu rasgando na rua, dizendo para todo mundo, ó, na igreja fulano, ó, tanta gente fazer para a gente estar com Satanás. E olha que ele é doido, viu? E ele disse que ele é doido, viu? Doido de saber, né? Doido de saber, né? Ele não é doido, não. Ele tem um problema de ataque epilético. Mas ele não é doido, ele é normal. Mas não aquele vale das ideias. Tem, ó, mas assim, mas é normal. Devido ao ataque epilético, mas a pessoa pensa que ele é endemoniado. Aí como ele tornou dentro da igreja, né? E a igreja estava cheia, aí ele sabe que ele estava sendo curado, não é Satanás. Ele disse, não tem Satanás, não estava dando ataque mesmo todo. Aí a gente fala assim, olha, a vida que acontece, vai no nosso meio, né? Chegou um ponto que a gente ficou falando na rádio, eu ouvi uma coisa que estava falando, ele mandou chegar um ponto que é até difícil a gente levar uma aula para Cristo. E eles estão, é mentira, as falcatruas, dentro da que se diz igreja. E até mesmo a igreja de Cristo, segundo eles, nosso culto é um culto sem sal, né? É morno. É morno. Eles querem ser enganados. Mas no meio dessas pessoas, tem pessoas ali que viram, pô, eu não estou entendendo isso errado, e ali está fazendo errado. A gente vê duas mulheres, um vestidão mesmo aqui, parecendo umas macumbeiras rodando, o cara pulando, o cara fazendo helicóptero. E a gente não vê falar. E aqui tinha uma palavra. Vamos despertar para ela, né? Amém? Vamos orar aí nessa aqui. Por favor. Sérgio, não consegue nem se levantar. Não. Tá quase dormindo. Você vinha e algo bom vai acontecer, viu? Amém. Domingo vocês não esqueçam. Também dá uma vizinha. Pode estar lá, por todos. Olha, Senhor Deus, Pai maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela esta casa que abre as suas portas para nos receber. O nosso irmão Cláudio, a sua esposa, a nossa irmã Cláudia. Que o Senhor possa, Senhor, estar com esta família, com esta localidade, que o Senhor possa olhar por este que aqui andam, Senhor, ainda perdido nessa comunidade. Pessoas que não te enxergam, pessoas que talvez já tiveram uma tua intimidade contigo, mas perderam, Senhor. Nós sabemos que o mundo está realmente cheio de falsos apóstolos, pessoas que querem mentir, enganar, querem comercializar a tua palavra, Senhor, trazendo cura, trazendo coisas que são mentiras para as pessoas, Senhor. E muitos se apegam a isso, Senhor. E chegam, se apertam. E quando vem, ó Deus, que tudo é mentira, Senhor, saem afligidos, maus, pior do que a forma que entraram, Senhor. E ficam por aí afora, Senhor, falando mal de Ti. Mas não, Senhor, o Senhor não nos promete aquilo que é bom. O Senhor não nos promete nenhuma vida maravilhosa, nenhuma vida cheia de riqueza, Senhor. O Senhor nos promete uma vida eterna. Mas sabemos que neste mundo nós temos aflições. Sabemos que o fardo é pesado. Sabemos que o Senhor pode nos dar um fardo leve. E que o Senhor sim nos garante uma vitória, nos garante uma vida eterna. E que essa vida, Senhor, nós possamos alcançar. Nós aqui, como bem foi falado, Senhor, conhecemos a Tua palavra.
conhecemos o teu poder, conhecemos com quem tu já andou, Senhor, quem te ensinou, perto a perto, Senhor, os apóstolos verdadeiramente, que um dia foi ensinado contigo, Senhor. E eles levaram a tua mensagem, essa mensagem alcançou os nossos ouvidos. E aqui estamos, Senhor, com bons ouvintes e praticantes de ti. Senhor, que nós possamos não só ouvintes, nós possamos praticar e possamos levar, Senhor, o teu evangelho, a tua palavra, verdadeiramente como ela tem que ser feita, Senhor. Senhor, toma em tuas mãos nossas vidas, Senhor. Nos leve, Senhor, nos nossos lares. Nos dá um bom resto de noite, um bom final de semana, Senhor, logo mais. No domingo, quando chegar o meio da semana, nós possamos estar reunidos naquele local, Senhor, no Barroso, para poder glorificar e entoar louvores ao santo nome. E que assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Já, gente, deixa de conversar. Viu? Peraí, pessoal, peraí, já tiveram lição, né?